Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel, capítulo de número 47, verso 1. E depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e eram águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e eram águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e eram águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? E então me levou e me tornou a trazer à margem do rio, e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. E então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. E a igreja diz amém. Pai, me dê graça agora e inspiração. Cativa os corações na sua presença, e dê ao seu povo hoje uma viagem gratuita diante do seu trono, para sairmos daqui possuídos pela sua presença e a sua glória. Amém, amém e amém. Convido a igreja a apertar o seu cinto, porque nós vamos decolar a partir desse momento aqui. O texto é conhecido, o profeta é conhecido, o livro é conhecido, e está escrito na Bíblia, que é o mais conhecido de todos os livros. A história que eu conto nessa noite não é uma história escondida, mas é uma história envolvida em mistérios, que com a graça de Deus e a inspiração do Espírito Santo, e a curiosidade, o anseio e o louvor da igreja, vamos hoje aplicar na nossa história. Todas as vezes, desde a minha infância, quando olho para o livro do profeta Ezequiel, eu sinto um temor. E às vezes o temor é tão grande, que provoca no meu corpo um tremor. Porque Ezequiel é uma dessas figuras da Bíblia, um desses seres humanos da história, que nasceram para fazer a diferença, que nasceram para marcar um tempo, que nasceram como sendo uma espécie de esperança para a sua geração. Ezequiel nunca foi, em toda a sua história, um menino leviano. Em toda a sua história nunca teve ele envolvido com coisas podres. Nunca foi um corrupto, também nunca foi corrompido. Era um moço que carregava nas suas veias um sangue nobre, um sangue judaico pertencente a uma tribo muito especial, que era a tribo dos levitas. Qual tribo eu disse, igreja? Não ouvi direito. Tribo dos? Repita mais uma vez, fazendo biquinho, por favor. Tribo dos? É a mais bela e mais poderosa tribo que eu encontro. E eu sei que muitos podem divergir em pensamento comigo, porque alguns ainda se inspiram na tribo de Judá, porque foi de lá que veio o grande leão, que com seu rugido colocou o falso leão para correr. E o rugido do leão da tribo de Judá ainda faz crentes dar gritos de glória a Deus aqui, amém por isso? Não sei se você se lembra do rugido deles. Se não se lembra, em casa, passe os olhos pelo capítulo 5 do livro do Apocalipse, e você vai ver um tal de João, que estava dentro do céu chorando, primeiro e único ser que chorou dentro do céu. E ele chorava, e ao ser interpelado ele disse: eu chorei porque tinha um livro fechado por dentro e por fora, e como era o livro da vida, só valeria a pena se o livro estivesse aberto e o meu nome fosse lido. Como o livro estava fechado, e alguém bradou dentro daquela sala do céu, dizendo: ninguém na terra, nem embaixo nem em cima, foi encontrado digno de olhar, de ver, e nem de ler o que estava escrito lá. Ele diz: por isso eu chorava muito. Mas o choro dele logo terminou, porque um homem de branco se aproximou dele e disse: João, não chores.
E o homem aponta para um canto daquela sala e vem chegando uma majestade tremenda. Os cabelos desse que vai entrando eram cabelos brancos como a lã branca. Os pés dele reluziam como latão que saía da fornalha. A sua roupa era feita de um linho branco que fazia cegar as vistas de quem o olhava. E um cinturão de ouro cercava o seu peito. E da boca dele saiu uma espada aguda de 2 fios. E esse homem de branco diz: João, não chore. Está vendo aquele ali? Ele já resolveu o problema. E João pergunta: quem é ele? E o homem de branco diz: eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que venceu. E o livro já está aberto. E só quem tem o nome escrito naquele livro é que pode dar um grito de glória a Deus nesse momento. A glória ao nome do Senhor Jesus. Por gentileza, levante a mão direita para o céu comigo, por favor. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. E o que mais me irrita é ver que tem gente na igreja que nem para fazer isso presta. Não obedece o pastor nem com reza brava. Agarrou o ombro do seu irmão com carinho e respeito. Chacoalhe ele até ele ficar irritado agora. Tira ele do lugar. Diga para ele: Deus te trouxe hoje aqui só para falar para você que é tempo de despertar. Seu nome está escrito no livro da vida. Valoriza isso. Reage. Reage. Reage dando um brado de vitória, crente. Vai lá. Isso, agora eu estou me sentindo mais na Assembleia de Deus. Então vem comigo, assembleiano. Quando eu olho para esse Ezequiel, criado no meio da tribo de Levi, a tribo dos adoradores, a tribo que recebeu de Deus um voto de confiança tão grande, que eu posso imaginar a cena. Vem comigo. Eu faço os rabiscos e você pinta e dá cor ao desenho. Imagine na encosta de uma montanha um homem chamado Josué, olhando para a grande nação judaica que tem nesse momento cerca de 3 milhões de pessoas. E ele começa a dizer: para a tribo de Dan está o sul deste país, para a tribo de Naphtali está o norte, para a tribo de Benjamim está o sudeste, para a tribo de Judá está o sudeste. E enquanto ele separa a terra, percebe-se que a terra inteira está separada, mas fica uma tribo na frente de Josué, a tribo dos levitas. E antes que eles comecem a chorar, pensando que foram por Deus rejeitados, vem o conselho do céu ao coração de Josué. E Josué diz: ei, levitas, não fiquem tristes, porque a porção de vocês é maior do que a de todos. A herança de vocês é o próprio Deus. Ou seja, não terão fome, não morarão debaixo de pontes, não passarão frio e nem morrerão de calor, porque a herança de todo levita é o Deus de Israel, cujo nome nesta noite para mim é Jeová Jiré, o Deus que providencia todas as coisas. Por isso, quando eu falo disso, me sobe um arrepio pelo corpo, porque eu conheço as tribos para as quais eu prego. E a Assembleia de Deus é uma tribo que eu tenho certeza que é cheia de levitas, porque são homens e mulheres que não conseguem ficar mais do que 5 minutos numa reunião como essa com a boca fechada. E se ficarem com a boca fechada é porque tem algum problema, ou algum pecado escondido, ou se esfriou na fé, ou esse crente está no nosso meio, mas não é um dos nossos. Ele nem fala cibolete dá conta, ele fala chibolete. A língua dele não é muito boa como a nossa. De repente ele está frio por causa do meio da caminhada, ou ele passou a semana inteira congregando numa igreja lá na Sibéria, e acontece milagre também lá, cai neve em cima desse crente frio. E eu tenho pena de você que sentou perto dele. Dá uma olhadinha na cara dele, você vai ver, ele não para de mascar chiclete, não para de olhar para o relógio, porque o demônio das 9 horas falta 5 minutos para começar a atormentar ele. Ele não para de ficar com a mão no queixo e conversar. Tem gente atendendo o celular, e eu vi uma moça que dar um beijo no namorado dela ali dentro. Isso aqui não é um teatro, isso aqui é a casa do Deus de Israel. Uai, pastor, estou estranhando o quê? Falaram que o senhor tinha mudado, amigo. Eu mudei por fora, mas por dentro continua o mesmo menino da Vila Tatu, cheio da unção e da garra, possuído pelo Espírito Santo. E eu acho que é isso que estava na hora de você fazer, porque eu estou vendo gente aqui que eu conheço desde a última vez que eu vi. A cara não mudou em nada, o cabelo não mudou em nada. Aliás, está usando até a mesma roupa que usou algum ano atrás, mas a cara está fechada, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. O olho está seco, parecendo olho de sapo que morre no dia de enchente. E a boca está travada, parecendo uma boca de aço, uma língua de ferro, um queixo de concreto. Eu te desafio nesta noite a mostrar ao diabo que você continua sendo a mesma labareda de fogo que Deus te incendiou. Eu quero saber onde é que estão os levitas aqui dentro, por favor. Ô pastor, tem gente aqui que não faz nada. É simples, esse aí é de outra tribo, é da tribulação.
prender essa tribo maldita nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Então, por gentileza, prestai atenção em mim. Quando eu olho para esse garoto Ezequiel, cuja veia carregava o sangue dos levitas, cuja alma era preparada para ser um grande homem de Deus, que cresceu em uma família estruturada. Repita isso comigo: família estruturada. Não ouvi direito. Enquanto o velho seu irmão, diga: você cresceu numa família estruturada? Muda a música. Essa música está me incomodando. Não muda a música. Uma música de adoração prefiro do que essa. E bem tranquila, bem em ré menor, bem lenta. Quando o povo subir, você sobe. Quando eles descerem, se conseguir descer, você desce. Olhe para cá. Quando eu leio Ezequiel, eu começo a entender o porquê que esse garoto, no primeiro capítulo do seu livro, tem 17 anos. Quantos anos, igreja? E no segundo capítulo ele tem 22 anos. Quantos anos, igreja? E no capítulo 47 ele tem 50 anos. Quantos anos, igreja? E detalhe, passou todos esses anos dentro de um cativeiro, escravizado, com o peso de um chicote nos lombos. De 17 anos à frente ele teve que conviver como se fosse um órfão, porque o pai e a mãe foram assassinados na sua frente pelos soldados do rei Joaquim da Babilônia. Quando eu disse no princípio dessa pregação que eu já cheguei a tremer lendo esse livro, porque desde menino eu tento descobrir o segredo de Ezequiel. O que é que deu base para ele aguentar o peso de um cativeiro e não se apostatar da fé? Como é que ele aguentou o tranco dentro de um país idólatra, sendo chicoteado e comendo lavagem que sobrava na mesa dos imperadores déspotas e insanos daquela época? Por que a maioria dos homens que foram levados cativos com ele se desviaram? E como é que ele, mesmo não tendo os seus sonhos realizados, mesmo nunca entrando no santuário de Deus, porque esse era o destino dos levitas, mesmo não tendo tido a oportunidade de cantar no grande coral que cantavam ao Senhor uma vez por ano, no ato em que o propiciatório era tocado pelo sumo sacerdote, mesmo não tendo nunca ter sido ungido a sacerdote e sumo sacerdote, eu olho para ele e me curvo e digo: Deus tem homens e mulheres dos quais o diabo tem raiva, porque pode estar caindo o teto em cima da cabeça dele. Ele pode estar leproso, pode estar com a carne viva, pode estar cego, pode ter abandonado, a mulher pode ter abandonado ele pode ter pegado na alça dos caixões os 10 filhos, pode estar comendo aquilo que deram para ele os amigos acusarem de estar em pecado escondido. Nem isso faz o cidadão abandonar a fé. Ele fica em pé no meio do deserto, agarra um caco de telha e levanta como se estivesse levantando um Oscar, e grita para Satanás ouvir: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará. Prepare um lenço, porque Deus vai mandar nessa noite aqui um batismo de quebrantamento para nós. A estrutura de Ezequiel se deu na sua infância. Não sou eu quem digo, é Freud com a sua psicanálise, que diz que o alicerce emocional e que o caráter de um homem ou mulher, ele tem os seus pré-moldes na sua infância, de 0 a 7 anos. A psicologia diz que o ser humano é aquilo que ele viu, ouviu e sentiu de 0 a 7 anos de idade. Você está sentado perto de seres humanos e cada um deles tem um temperamento. Tem uns que são expansivos e malucos como eu. Tem outros que são parados e tímidos, como esse que está do seu lado aí. Uns são fleumáticos, outros são sanguíneos. E embora todos os homens de bem dizem que nós temos que respeitar o estado de espírito das pessoas, como profeta de uma geração, eu tenho que andar na contramão da avenida e nadar contra a correnteza. Eu não admito, eu não aceito que dentro da mesma fé que eu existam pessoas que não conseguem enxergar o futuro. Não consigo admitir que numa fé como a minha, que me transforma num homem feliz e alegre, mesmo passando por vales,
mesmo passando por momentos de dor, que às vezes eu prefiro a morte do que estar vivo, mas passando. Não admito que você, tendo experiências como eu tenho, não tenha conseguido se erguer como eu me ergui. Não admito olhar daqui de cima para baixo e ver pessoas com o olhar perdido. E tudo isso é reflexo do que você viu, ouviu e sentiu na sua infância. Uma coisa é você nascer numa família estruturada e à noite, antes de dormir, ver a vovó te colocar no colo e cantar cantigas para ninar, ou pegar historinhas lúdicas escritas pelos irmãos Grimm, historinhas tipo Branca de Neve e os 7 Anões, os 3 Porquinhos e o Lobo Mau, histórias que fazem parte da nossa infância. Uma coisa é você ter dormido numa cama limpa e perfumada e acordar de manhã com a sua mesa estabelecida com um lindo café da manhã, e antes de ir para a escola ver a sua mãe pentear o seu cabelo com carinho e te dar um beijo, e antes de dormir ver o seu pai te dar um abraço e dizer assim: eu te abençoo, meu filho. Uma coisa é você nascer numa família assim, outra coisa é você nascer num lugar que nem para chamar de casa e família presta. Uma coisa é você nascer como esse homem que está pregando aqui, com 8 buracos na cabeça, porque quando foi arrancado do ventre da minha mãe, quase morto, porque ela tentou me matar por 3 vezes, abortando. Na última vez essa cabeça tinha 8 buracos feitos pela agulha de tricô dela. Uma coisa é você nascer nessa casa onde eu disse, e morar com 12 pessoas em 2 cômodos. Uma coisa é você, na hora da sua infância, sonhar em ganhar uma bicicleta aos 7 anos e ganhar uma caixinha de engraxar sapato. E na hora da escola, e quando os seus amigos têm tempo para sair de férias, os amiguinhos vão para Disney, os amiguinhos vão para os parques grandes das grandes metrópoles, e você tem que ir para a roça, apanhar a laranja, algodão, café e corte cana. Uma coisa é você crescer numa família estruturada, outra é você nascer num lugar onde você deseja morrer todo dia, porque todo tipo de desgraça te acontece. É só por isso que tem gente aqui dentro que não dá glória a Deus como a gente dá. É só por isso que tem gente aqui que quanto mais você olha para ele, você vê que a pessoa não tem felicidade nenhuma. Ela carrega sequelas do passado, ela carrega traumas. São pessoas que para dormir precisam tomar Lexotan, precisam sentar nos divãs de psicólogos a vida toda. São mulheres que não se amam, são homens que não se aceitam, são moças que não conseguem se adaptar e nem casar, são pessoas que não conseguem se estabelecer na sociedade, são pessoas que crescem ouvindo palavras malditas, e porque ouviram palavras malditas do pai, da mãe, da sociedade, de todo mundo, se enclausuraram. São uma espécie de Jacó do século 21, que desde criança cresce ouvindo alguém te chamar de enganador, suplantador, desonesto. E quando chega uma certa idade da vida, não tem jeito, a gente surta, porque isso fez parte da gente, a gente acaba encarnando um Jacó. E o pai que assinou o atestado dizendo assim: ele vai se chamar enganador, é o primeiro a ser enganado por ele. Senhoras e senhores, viver é uma aventura. Viver não é para qualquer um. Pastor, viver é só para quem é forte, não é? Não. Viver é para quem tem coragem. Tem gente que não tem força, mas tem coragem. Ele acorda de manhã, olha, não tem comida na mesa do filho, mas ele sai na labuta. Ele tem a opção de roubar, matar e destruir, mas ele prefere ir lá, pegar latinha e vender, ficar na esquina vendendo barra de chocolate, mas ele não se corrompe, porque pobreza não é sinônimo de miséria. É possível ser pobre e ter uma vida digna. E mais do que isso, quando Cristo explode numa vida como essa, a esperança aflora. Aí um menino que nasceu com 12 buracos, com 8 buracos na cabeça, que morava numa casa com 12 pessoas, que o pai chamava de lixo, quando atinge a idade de 36 anos, é recebido por empresários, é recebido por líderes de nações, é recebido por pessoas que têm nome. As pessoas têm que parar para ligar a televisão e assistir um programa dele. As pessoas param para entender o que foi que Deus fez na vida dele, para seguirem um exemplo. Eu estou falando que o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida 10 vezes mais. Pergunte por quê? Porque eu não tive a vida que você teve na infância. E se eu cheguei, imagine onde é que você vai chegar. Eu profetizo que depois dessa noite, Deus vai plantar nas suas costas um par de asas. Vou repetir para ver se você acredita. Eu profetizo que depois dessa noite,
Deus vai plantar um par de asas nas suas costas, e você não vai mais se rastejar. Você vai voar nas asas da revelação do céu. Quem concorda comigo, dá um glória a Deus. Não estou satisfeito. Quem concorda comigo, bate no peito até fazer barulho. E olhe para o irmão do seu lado. Se você não acredita no que ele falou, eu acredito. Diga: vai nascer um par de asas em mim e eu vou voar. Só quem acredita nisso, dá um grito, tira o pé do chão, mostra para o diabo que você crê nisso. Sabe qual a diferença de Ezequiel e você? Do primeiro ao segundo capítulo são 5 anos. Quantos anos? 5 anos sendo torturado, 5 anos recebendo chibatada nas costas, 5 anos trabalhando como um jumento, 5 anos fazendo serviço de animais, 5 anos descendo à beira dos rios e pegando barro e água para alicerçar a Babilônia, 5 anos ouvindo os que foram cativos com ele dizer: ô filho do sacerdote, cadê o Deus que o seu pai pregava para a gente? 5 anos ouvindo os meninos dizer: o meu pai e minha mãe enchia o templo do seu pai de dinheiro, dava dinheiro lá, davam dízimo, davam sacrifício, em troca da proteção. Cadê o Deus? Cadê o seu Deus, Ezequiel? Cadê o Deus do seu pai que protege? Se ele protege porque o seu pai foi assassinado e eu estou aqui, Ezequiel. 5 anos um ser solitário, nada abalava a fé dele. Pergunte a mim por quê? Porque desde criança ele teve uma mãe que sentava com ele, porque o ensinamento ao filho não cabia ao pai na nação judaica, cabia à mãe. E a mãe sentava com o menino todo dia e dizia assim: você tem uma chamada, você não é comum. O seu bisavô foi sacerdote, o seu avô foi sacerdote, o seu pai é sacerdote, você será um sacerdote. E sacerdote não é homem de medo, sacerdote não se curva, sacerdote só se curva diante de Deus. Sacerdote é o único que fala com Deus. Vai recebendo essa palavra, porque é Deus trazendo à sua memória as promessas que Ele te fez. Por que tanto desânimo? Eu sei a resposta. Salomão respondeu: a esperança demorada enfraquece o coração. Semana passada eu cheguei na Irlanda do Norte para pregar, e encontrei um grupo de quase 300 crentes. E quando olhei para aqueles sobreviventes dessa crise mundial, eu vi irmãos se aproximarem de mim dizendo: pastor, ore por nós, porque estamos vivendo aqui dias de dificuldade, dias de agonia, dias de tanta perversidade, falta de esperança, esgotamento espiritual. Não se escandalize com o que eu vou dizer. Que tem igrejas aqui na Irlanda, pastor, cujos pastores, não suportando a crise, chamaram a membresia feminina e disse às irmãs: voltem a se prostituir e tragam o dízimo para a igreja, para sustentar a igreja. Você não entendeu o que eu disse? Quando a fé se esvai, quando você não acredita mais na igreja, quando você não acredita mais em um pastor com o microfone pregando, a vida perde o sentido. O grito dessa geração é esse: cadê os milagres? Cadê os sinais? Olha ao seu redor e você vai ter a resposta. A igreja está apática, a igreja está sonolenta. E com todo respeito, olhe para nós no púlpito, me incluo, olhe para nós. E depois de caminharmos e lutarmos para chegar aqui, parece que perdemos a visão do futuro, senhores. E aí o púlpito, que tinha que ser um lugar de bênção, né, pastor Alvino, vira um ringue de boxe. Brigamos por posição, fazemos até macumba evangélica. Quando o companheiro está pregando, a gente torce para dar tudo errado, a gente torce para Deus não usar ele. Olha a nossa situação. O coral que senta num lugar de destaque deveria encantar o coração de Deus ao ponto de tirar Deus de cima da nuvem e Deus entrar aqui dentro e os sacerdotes não conseguirem ficar em pé.
Mas os lugares de destaque na igreja parece que se transformaram em plataformas de arremesso de egos. Parece que há uma barreira entre o púlpito e a igreja, porque o fogo começa de lá para cá, enquanto tinha que sair daqui para lá. Eu mudei meu cabelo, senhores, e eu sei que alguns de vocês estão comigo atravessados pela garganta. E eu só vim porque o pastor Alvino me trouxe. Eu estou debaixo da sua proteção, então posso falar, né, pastor? Eu sei que eu mudei meu cabelo. Eu sei que o senhor está com inveja de mim porque eu perdi 22 quilos. Eu não tenho culpa de ser bonitinho, porque até isso incomoda os companheiros. Mas eu não mudei por dentro. Eu continuo falando em línguas todos os dias, pregando todos os dias, ensinando todos os dias e falando o amor de Deus todos os dias. E os meus opositores que ficam se lascando por aí, eu quero é Deus, eu sei onde eu quero chegar. Hoje eu vou contar um segredo para vocês. Esperei bastante tempo e agora que eu estou começando a contar. Por que é que eu mexi no meu cabelo? Meu pastor, eu tinha trauma, porque meu apelido na infância e mesmo entre amigos da igreja era urso do cabelo duro. Você ri porque não era você, coisinha de Jesus. Quando estavam empolgados, meus amigos me chamavam de Capitão Caverna. Isso pode parecer uma brincadeira, mas não para quem veio de uma vida como a que eu vim. Eu sempre quis ser diferente, porque o pai que eu tenho, que é o meu pai biológico, o cabelo dele era liso, e por causa do meu cabelo ser crespo como era, ele chegou a dizer para minha mãe que eu não era filho dele. Você não sabe o que é ser chamado de filho de uma prostituta. Então, antes de falar de qualquer pessoa, sente com ela para ouvir a história dela. Foi por isso que eu fiz o que fiz o meu cabelo. Detalhe, a minha esposa se apaixonou e até eu gostei, porque eu entrei no barbeiro parecendo o Beto Barbosa. Saí de lá com essa cara de Antônio Bandeiras aqui. E os meus inimigos. Está acabando a pilha desse negócio aqui. Eu sei em quem eu tenho crido. E o meu Deus tem transformado meu coração num coração alegre. Eu tenho vivido dias debaixo da graça de Deus. E isso ninguém tira. E se eu fosse você... Se eu fosse você... eu arrancaria esse espírito de piolho que está sobre a sua vida. Cadê o som? Pelo amor de Deus, abre o som desse microfone aqui, meu amigo. Abre o som aqui sem dó, sem dó. Se eu fosse você, eu pararia de andar por aí pensando no que os outros vão pensar. Porque esses que falam de você não pagam as suas contas. Esses que falam de você não oram por você. São críticos, e crítico é crítico e ponto final. Eu quero é Deus. Me fale sobre a sua infância. Me fale sobre o seu alicerce como ser humano. E nós vamos começar a traçar o seu perfil psicológico e vamos entender que você precisa de ajuda, que você precisa de apoio, que você precisa de oração. Sou apaixonado por Jesus. Tem um texto da Bíblia, pelo amor de Deus, agora muda tudo o som aqui. Abra o som, pelo amor de Deus. Todas as vezes que eu leio Jesus eu me empolgo. Mas tem um texto que eu já chorei muito. Ele está sentado em cima de uma pedra. Desenho o quadro. O vento está brincando com o cabelo dele. O suor está escorrendo pela testa. João está aqui em pé e os discípulos estão andando pelo meio do caminho indo para Samaria. No sentido contrário da avenida vem uma mulher bonita com um cântaro em cima dos ombros. Quando a mulher se ajoelha perto do poço de Jacó e vê Jesus, ela ignora a existência dele.
Ela agacha, põe o cântaro no chão, tira uma espécie de cordinha debaixo do cinto, amarra o cântaro e solta dentro do poço. Quando ela puxa a corda, quando ela issa para cima aquele cântaro, o cântaro sai com água transbordando, água fresca, doce. E Jesus está sentado ali com sede. Só tinha um problema, pergunte qual. Jesus era judeu e ela era samaritana. E judeu com samaritano não conversava. E Jesus era muito educado para respeitar essas leis. Mas quando ele viu aquela mulher vindo com um cântaro, ele olhou por dentro dela, como ele fez com você antes de chegar aqui hoje. E quando ele viu por dentro dela, ele disse: essa mulher se pinta, se ajeita, ela é linda por fora. Por isso que ela teve 5 maridos. E o que estava com ela naquele momento não era marido mais dela. Era uma mulher que tinha uma vida emocional desgraçada e destruída. Quando Jesus viu ela por fora, como qualquer homem, ele disse: que mulher bonita. Mas quando ele olhou por dentro dela, ele viu que era só casca. E cá para nós, senhores, quantos de nós vivemos só de casca? Quantos de nós está aqui sentado agora como um bom crente, com uma roupa de crente, com um cabelo de crente, mas que dentro do coração está batendo forte? Ai, que vontade de estar em casa assistindo o show da Sapucaí. O que tem gente que veio para cá amarrado, não queria estar aqui de jeito nenhum. Mas ninguém detecta, porque todo mundo, e a nossa fé, e principalmente a nossa denominação, que eu amo e sou apaixonado por ela, gosta muito de olhar o crente por fora. Se o cabelo é comprido e a roupa é comprida, se não tem barba e o cabelo é curtinho, está perfeito, vai para o céu. Ah, se o doutor Jesus que eu sirvo resolvesse pegar um bisturi nessa noite e abrir o corpo de muitos aqui e jogar aqui nesse telão a sua alma, e mostrar para todo mundo aqui quem você é de verdade por dentro, e revelar o que você sente quando está escondido. Assembleiano, deixa eu te dar uma palavra como um homem experiente. Você pode esconder o que você é do seu pai e da sua mãe, pode esconder do que você é do seu patrão, pode enganar o líder da mocidade, a diretora do ciclo de oração, o líder do coral e até o pastor da igreja, mas o meu Deus ninguém engana. Quando a mulher veio, Jesus esperou ela pegar água. Quando ela pegou água, Jesus quebrou todos os protocolos, olhou para ela e disse assim: ô mulher, me dá água porque eu estou com sede. E aquela mulher, quando viu aquilo, ela se ofendeu de um tanto, que eu imagino ela ficando de pé, apontando o dedo para ele e falando assim com ele: como sendo tu homem, ela fez questão de falar o sexo, como sendo tu homem judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana. Sabe o que ela estava dizendo? O senhor não tem vergonha na cara? Judeu não fala com samaritano. Homem respeita uma mulher. Homem judeu não fala com mulher judia se o marido não estiver perto. Imagina um homem judeu falar com uma samaritana sozinha. Ela estava dizendo para Jesus: o senhor é mais um desses homens que passa na minha vida querendo roubar alguma coisa de mim. Pessoas assim são fáceis para briga. Quando você encontrar uma pessoa que qualquer coisa para ela, ela gosta de fazer barraco, gosta de escândalo, por favor, não tenha raiva, tenha pena. São pessoas destruídas na alma, que cresceram num ambiente onde foram roubadas, onde foram destruídas, e para elas a melhor defesa é o ataque. E quando ela gritou com Jesus: como sendo tu homem judeu e pede água a mim, que sou mulher samaritana, se fosse eu, você lá, essa mulher estava perdida. A gente ia acabar com a moral dela, a gente ia dizer para ela: os samaritanos são imprestáveis, não sobem um monte para orar, não respeitam as leis, são judeus às avessas, não merecem ser irmãos nossos de sangue. Mas ainda bem que era Jesus. Como ele viu ela por dentro, ele sabia que tudo aquilo ali não passava de um ensaio, era uma atuação. Ele viu ela por dentro, uma menina pequena, violentada desde criança. E então ele disse assim para ela, bem suave, preste atenção. Olha ele dizendo para ela: ah, mulher, se tu soubesses quem é que te pede água, você me pediria água.
e eu te daria uma água que quem bebe dela nunca tem sede. Jesus desequilibrou a mulher inteira. Ela já não tem mais força para brigar com ele, porque uma palavra branda, ela acalma uma situação de fervor. E ela agora desconcertada, eu imagino ela falando, gaguejando, mas Senhor, ela já chama ele de Senhor. Mas Senhor, como é que o Senhor vai pegar água no poço, se o poço é fundo e o Senhor não tem um balde? Era tudo que Jesus queria. Eu imagino Jesus se levantando, chegando perto dela e dizendo assim: mulher, a água que eu tenho para te dar não está naquele poço, mulher. Eu sou a fonte da água da vida, mulher. Quem bebe de mim nunca mais tem sede. Deixa eu ver quantos aqui já beberam dessa água. Se você bebeu dessa água da vida, por que você fica todo dia pedindo a morte? Se você experimentou o poder do príncipe da paz, por que você insiste em permanecer em guerra? Tem alguma coisa errada aí dentro, e nós vamos consertar isso hoje. Chega do diabo fazer festa na sua vida e na sua casa. Chega do diabo brincar com o seu coração. Eu profetizo que depois dessa noite vai vir sobre você uma unção de uma leoa parida. Já viu isso aí, pastor? Recebe uma unção de uma leoa parida. O que é uma leoa parida, pastor? Uma leoa parida, a leoa ela já sustenta o leão. Para quem não sabe, o leão só tem nome. Quem caça é a leoa. E a leoa que acabou de parir, ou seja, ela teve o fruto do ventre dela. Quem se aproxima 2 metros da cria dela, ela mata, porque ninguém toca na cria dela. Eu profetizo que depois dessa noite, nenhum ladrão de sonho, nenhum demônio, seja ele Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, nenhum deles se aproxima de você a 2 metros. Porque se aproximar, uma unção de fúria, a unção de um boi selvagem vai te pegar, e você vai botar o diabo de cabeça para baixo e vai chutar o mulambo dele. Tem algum pentecostal que concorda comigo aqui? Então dá um grito para a cidade de Rio Verde saber que nós estamos vivos. Mão direita para cima de novo, agarra o irmão rápido agora. Chacoalha ele de novo. Diga, você está entendendo? Diga, é por isso que você não consegue atravessar o vale, você não tem alicerce. Diga, Deus vai te alicerçar na rocha hoje. Quem crê nisso, dá um grito mais para explodir esse lugar. Nesse momento eu não escuto com esses ouvidos, eu escuto com o ouvido de um profeta. Como ouvido de profeta, eu estou vendo pessoas gemendo, pessoas brigando com o seu passado, dizendo: Deus me ajuda a superar o passado. Deus está te dando força para tirar a sua alma da prisão. Eu profetizo que quando você acordar amanhã de manhã e olhar no espelho, vai tomar um susto, porque você vai ver que você era mais bonito do que pensava, que você era mais inteligente do que pensava. Antigamente eu orava para Jesus matar os inimigos. Esse ano seus inimigos estão proibidos de morrer. Eu proíbo no reino espiritual a morte de levar o seu inimigo. Seu inimigo tem que ficar vivo e com saúde, para ver Deus te colocar lá em cima e uma coroa na sua cabeça. Vai, murcha a barriga, estufa o peito, levante o ombro. Você é filho de Deus. Eu vou repetir: você é filho de Deus. E como filho de Deus, o Senhor manda dizer que esse ano será um ano de multiplicação para a sua história. Aleluia. Homens e mulheres que atravessam vales, homens e mulheres que são vitoriosos, nem sempre eles são fortes, mas sempre são pessoas de coragem. Tenha coragem de sonhar, garoto. Companheiro, tenha coragem de sonhar com um ministério mais forte. Tenha coragem de sonhar com uma porta escancarada. Tenha coragem de sonhar com um casamento. E não é pecado pedir a Deus uma pessoa para conviver com você o resto dos seus dias. Tenha coragem para dizer: Deus, tudo que a minha família perdeu, eu vou recuperar.
Ah, Jesus, recebe essa palavra, porque isso aqui é unção, é rema. Algumas pessoas aqui vão recuperar as fazendas que os pais perderam. Eu profetizo que vai haver uma troca de valores dentro dessa terra, e o ímpio vai perder o que é dele e vai voltar para a sua mão, porque Deus está te reerguendo das cinzas. Recebe esta unção aí, pega ela, pega, põe no peito e dá um grito de glória de novo, vai lá. Isso, agarre o diabo pelo chifre, esfrega o focinho dele no chão. Ele pode ter latido como se fosse um pitbull, mas Satanás não passa de um vira-lata. Já acaba com ele. Ei, o que eu vou te falar agora vai te assustar. Ezequiel permaneceu preso durante 5 anos, curtindo o silêncio de Deus. E não tem nada pior do que o silêncio de Deus. Quando a gente pede e Ele não dá, quando a gente fala e Ele não responde, quando o vale é gigante demais. Tem um amigo policial que diz assim, ó, Deus é bom, mas é brincalhão. Deus é apaixonante, mas Ele é brincalhão. Tem horas que Ele leva a gente na beira do precipício e ameaça soltar. O ano passado, no meio do ano, eu sofri um forte levante no ministério. E eu me lembro como se fosse hoje. Numa noite fria, chuvosa, num ato de desespero, eu agarrei minhas filhas, tirei elas das camas. Pequenininha de 6, a outra de 7, a mais velha de 13, a minha esposa. Coloquei elas no carro e não disse para onde ia. Estava tão desesperado que a minha esposa começou a orar, com medo de eu fazer uma besteira, uma loucura. Eu fui para o meio do mato, subi a montanha, saí da esfera natural e fui lá na minha delegacia, que a delegacia do pastor Marco Feliciano é um monte de oração. Eu dou queixa ao meu pai lá em cima. A minha árvorezinha de oração no monte, quando escutou o barulho do meu carro, já começou a sacudir. Deus sabe que eu só subo lá quando o negócio está feio. Mas quando eu coloquei minhas filhas de joelho no meio do barro, e eu vi as pequenininhas sem saber orar, com a mãozinha no rosto, e vi as formigas subir em cima das minhas filhas, eu gemi. Eu vi minha família ali, eu falei, Deus, me ajuda. Porque tem dia que parece que nada dá certo. Tem dia que tudo dá errado. Tem dia que as portas se fecham e você começa a conquistar inimigos gratuitos. E eu comecei a falar, Senhor, ou o Senhor protege a minha família, ou o Senhor me mata. Porque qualquer um desses homens aqui tem estrutura para aguentar qualquer luta. E no caso Eliana, porque ela é uma sacerdotisa. A gente aguenta qualquer coisa, mas não toque na nossa família. Não toque nas minhas filhas. Eu tive que levar minhas filhas, a mais velha, para um psicólogo. Tive que assistir a minha esposa entrar em depressão. E sofrer calado, porque quando se chega num ponto onde eu cheguei, você tem poucos amigos. E tudo por causa de uma chamada. Tudo por causa de um talento. Tudo porque Deus te usa. No alto da montanha disse, Senhor, porque eu sou tão perseguido? E o Senhor me respondeu com uma visão. Explodiu na minha frente, Jaime, um homem. E quando eu olhei para ele, o Senhor disse, o que você vê nele de diferente? Eu disse, Senhor, esse homem é fosco. Não tinha brilho nele, pastor Alvino. E eu falei, o que é isso, Senhor? O Senhor disse, existem homens que nascem foscos, sem nenhum tipo de expressão, sem nenhum tipo de brilho. E por crescerem ouvindo as pessoas dizendo que eles não são nada, não têm nada e nunca vão ter nada, do jeito que nascem, morrem.
sem fazer história nenhuma. Explodiu uma segunda visão e eu vi um outro homem. E o Senhor disse: o que você vê nesse diferente? Eu disse: ele é igual ao outro, ele é fosco. O Senhor disse: preste atenção. E o homem de fosco começou a brilhar. Eu disse: esse? O Senhor disse: é uma raça de seres humanos que nascem na terra foscos, sem nada, mas não admitem terminar os dias foscos. Eles lutam para conquistar um brilho, e de tanto lutar conseguem algum tipo de brilho, e terminam a vida um pouquinho melhor. E o Senhor disse: agora preste atenção no terceiro homem. Quando eu fui olhar para ele, eu fiquei cego, porque ele apareceu e explodiu numa luz tão grande. Eu falei: e esse, Senhor? O Senhor disse: esses são uma parte da humanidade que nasce brilhante. São pessoas que nascem para dar certo. São pessoas que tudo que fazem funciona. São homens e mulheres que, por causa do brilho que têm, conquistam inimigos gratuitos. E eu falei: o que o Senhor quer dizer com isso? O Senhor disse para mim: você, filho, é um homem brilhante, porque tudo que você faz funciona, porque a minha bênção vai com você. E para os inimigos suportarem a inveja, eles não dão conta. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer que as suas lutas não é porque você é muito insignificante. Não te perseguem porque você é extremamente vazio. Não é isso, é o contrário. Os nossos inimigos têm um dom que às vezes nós não temos. Eles enxergam na gente aquilo que a gente não vê na gente. Eles começam a perseguir você porque sabem que você, quando abrir a boca, Deus vai te levantar. Pastor Alvino, sabe que Deus me disse enquanto eu vinha para cá? Que eu ia pregar aqui para uma multidão de líderes hoje. Eu falei: mas como, senhor, é reunião de obreiros? O senhor disse: é uma reunião de obreiros hoje. Eu falei: vou pregar para trás. O senhor disse: não, a igreja toda será tomada por obreiros hoje. Ou seja, eu estou pregando aqui para pastores, esposa de pastores que ainda nem casaram. Estou pregando aqui para homens e mulheres que, quando gravarem o seu CD, ele vai explodir em rede nacional. Estou falando aqui para homens e mulheres que Deus vai levantar como empresários. Estou falando aqui para homens e mulheres que, quando acreditarem no que eu estou falando, vão parar de sentir pena de si mesmos e vão lutar. E quando começarem a lutar, onde colocar a mão vai prosperar. Eu profetizo que Deus está levantando uma geração de poder e sucesso aqui dentro. Ei, Jacó, quem manda cuidar de um tipo de vaca que ninguém mais cuida? O sogro deu para Jacó uma profissão: vai cuidar de uma vaquinha aqui que não presta para nada. E a vaquinha começou a prosperar e ficou o maior rebanho. Vaca tudo branquinha. O sogro ficou com raiva, tirou as vaquinhas brancas e botou a vaca malhada. Falou: as que nascer branca é sua. As vacas malhadas começaram a dar cria só branca. O sogro se irritou e disse: agora é o contrário. Eu vou te dar as vacas brancas, só que o que nascer tem que nascer malhado. Se nascer malhado é seu. Já que eu vou: e agora, senhor? A sujeira ficar branca eu sei, mas a brancura ficar suja é difícil. E Deus deu a ele uma sabedoria. Quando as vacas forem beber água, coloca na frente dela uns galhos em forma de listras. As vacas iam beber e ficavam olhando. Quando olhavam para aquilo, aquilo entrava dentro delas. E na hora de parir um monte de vaquinha colorida. Aí o sogro falou: é, com você não tem jeito, né, Jacó? Tudo que você faz prospera. Onde você coloca a mão, funciona. Você não entendeu ainda que sobre você está a unção de Abraão? Deixa Ló brigar. O que você quer, Ló? Você quer a Campina? Você quer ir para cá, que é tudo terra fértil? Quer viver aqui? Pode ir, fica com as montanhas. E eu imagino por um momento Ló tendo um peso na consciência, dizendo assim: mas meu tio, ali é montanha, você vai passar fome. E o tio falando assim: ei, eu sei em quem eu creio, meu filho. Ló, não sou eu que corro atrás da bênção, Ló. A bênção, se quiser ser abençoada, é que tem que correr atrás de mim. Não entendeu? Vou repetir. Para, estaciona. O milagre não vem na sua mão porque você fica correndo atrás dele igual um maluco. E o crente: não, eu estou correndo atrás do prejuízo. Solta o prejuízo, pelo amor de Deus. Pastor, o que eu faço? Só canta. É Pedro desesperado: Jesus, o que a gente faz? Os cobradores de impostos estão chegando. E Jesus também diz assim: Pedro, vai pescar, Pedro. Mas senhor, só pesca quem está com a vida ganha. Pedro, vai pescar, Pedro. Lá está Pedro pescando e pensando na dívida. Quando ele pega um peixe, ele corre: Jesus, está aqui o peixe. Senhor, e a dívida? Pedro, abre o peixe.
Mas Senhor, eu não quero comer peixe. Pedro abre o peixe. Quando Pedro abre o peixe, tem o que na boca do peixe? O que tinha na boca do peixe? Eu quero um coral. O que tinha na boca do peixe? Diga, dinheiro. O que tinha na boca do peixe? A quando o velho seu irmão diga, boca de peixe é lugar de dinheiro. O seu Deus tem tanto, mas tanto, que se você for no Banco do Brasil, você não vai encontrar a conta de Jeová Jiré. Vai no Itaú, você não encontrará a conta de Jesus Cristo de Nazaré. Deus tem tanto dinheiro que às vezes Ele precisa guardar um pouquinho na boca do peixe. E você que fica desesperado, correndo, Deus manda você, vai pescar, rapaz. Vai descansar. Quando o velho seu irmão diga, vai pescar. Não, mas fala com força, com fé. Diga, tranquiliza o seu coração, acalma ele. Ei, possa ser que o momento presente é de dor, mas eu tenho uma palavra aqui para arrancar você desse banco. Você está escravizado, Ezequiel, mas você não é um escravo. Sua família está destruída, mas ela não permanecerá destruída. Meu Deus, estou ouvindo barulho de espadas agora. Anjos e demônios estão brigando aí por causa de você. Reage, crente. Reage, descruza esse braço, pelo amor de Deus. Mexe. Se você é vivo, comece a dar a Deus o que é de Deus, Ele dará a você o que é seu. Mande glória para cima e Ele manda glória de cima para baixo. Você esqueceu que a fé pentecostal te ensina que nós somos o único povo do mundo que ganhamos no grito. Reage num grito de glória. Até que enfim tem umas pessoas levantando as mãos e soltando assim, os grilhões estão sendo quebrados. Ah, se você soubesse o que vai acontecer com a sua vida essa semana. Ah, se você soubesse a surpresa que vai chegar esse ano. Antes do dia 31 de dezembro de 2009, escreve. Você e sua família vão se sentar ao redor de uma mesa. Vão levantar um copo de Coca-Cola bem alto, porque crente não bebe cachaça. E vai dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso, Miriam, dança. Pula, grita, planta bananeira, chuta a cara do diabo. Profetiza, interprete línguas. Entre no reteté de Jesus, sai da terra. Sabe qual a diferença entre eu e você? Eu sei o que é meu e ninguém toma. Não, pastor, cuidado, hein, pastor. O homem pode tomar. Homem pode tomar o que o homem dá. Escute, homem tira o que o homem deu. O que Deus dá, o que Deus te deu, companheiro, tá para nascer um macho na terra que tire. Podem se levantar, podem ser covardes, podem caluniar, podem arrumar histórias, podem pintar o diabo. Você passa caído, machucado, se arrastando, mas sai do lado de lá vivinho da Silva. E todo dia alguém diz para ele, coitado, ele é uma vítima. Diga para o seu irmão, não sou vítima. Dá de dedo no nariz do seu irmão, diga, não sou vítima. Diga, sou um sobrevivente. E se eu estou vivo, é porque tem promessas para se cumprirem ainda. Quem tem promessa de Deus, reage. Pode batizar, Jesus, pode batizar. Pode batizar com o Espírito Santo, Senhor. Pode batizar, a igreja é sua. Sai do limbo, rapaz. Vai, moça. Quebra a etiqueta agora. Começa a gritar. Eu arranco em nome de Jesus Cristo esse espírito de temor que você tem de homens. Seja arrancado agora essa timidez. Recebe uma unção eloquente agora.
seus pés agora. O que é que você está vendo aí? Sandália, sapato. Vou te explicar porque o diabo quer te ver caído. Toda vez que um crente está de pé, o diabo não olha para a cabeça dele, olha para o pé. Pergunte a mim por quê, pastor? Eu só falo se você prometer que vai entrar no mistério de Jesus aqui. Amém? Então pergunte por quê, pastor? Porque nos seus pés tem uma placa invisível, uma lápide. Sabe o que é lápide? Aquilo que colocam na tumba, no cemitério. Não faça o sinal da cruz, calma, já explico. Tem uma lápide no seu pé escrito: aqui jaz Satanás. Aqui jaz demônios. Em breve o Deus de paz se levantará e usará você e esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Bate esse pé no chão, bate ele, deixa eu escutar o barulho desses pés. Agora que você se levantou, se assente de novo. Aos 22 anos, Ezequiel está 5 anos sendo violentado na alma e no espírito, mas a fé dele não esmorece. Um dia, quando ele agacha no chão para pegar água e barro, quando ele levanta e se ajeita e ele olha para cima, ele recebe uma visita dentro do cativeiro. Isso é importante falar. Dentro do cativeiro. A sua oração não tem sido respondida por causa disso. Você quer que Deus te tire do cativeiro, mas meu Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele quer te dar um livramento e um milagre dentro do cativeiro. Porque é melhor, pergunte por quê. Porque o seu inimigo vai ficar perdido. Deus te levou para dentro do cativeiro para você pegar de volta o que é nosso. Deus te levou para o campo do inimigo não para você ser humilhado, é para você afrontar o inimigo, para o inimigo saber que você está vivo. Lá vem Deus visitar Ezequiel. Uma roda de fogo no céu, outra roda de fogo dentro dela. Os querubins descem com 4 rostos, e em cima dos querubins vem Deus. Você já entendeu por que Deus deu essa visão a Ezequiel? Sim ou não? Eu vou te explicar. Ezequiel era levita, sim. O pai era sacerdote, sim. Ele seria no futuro e se ele trabalhasse direitinho, todo sacerdote concorria a um cargo altíssimo, que era de sumo. E uma vez por ano, o que o sumo sacerdote fazia que ninguém mais fazia? Entrava no Santo dos Santos. E o que ele via no Santo dos Santos? A arca da aliança, em cima da arca o propiciatório, em cima do propiciatório 2 querubins de ouro. Olhe para o seu irmão e pergunte: tem problema de coração? Se tiver, já ora aí que eu não vou parar a mensagem para levar ninguém para o hospital aqui. Olhe para mim, nem respire direito agora. Vou te levar dentro do Santo dos Santos. Para entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote tinha que se vestir muito. Linho branco, roupa de éfode. Por cima, uma roupa colorida com campainhas e romance. Na frente, um peitoril com 12 pedras. Nos ombreiros, 6 pedras aqui, 6 pedras preciosas aqui. Uma mitra que tapava até a orelha dele, escrito santidade ao Senhor, toda brilhante. Ele entrava lá com as mãos cheias de sangue. Acompanhe-me. Uma vez no Santo dos Santos, amarrado por uma corda que era esticada do lado de fora, ele passa o sangue nas 4 pontas da arca. Acompanhe. Ao passar o sangue ali, ele inclina a cabeça e dá 2 passos para trás, uma distância de 1,5 metros. Fecha os olhos e fica assim. Quando os sacerdotes que estão segurando a corda percebem que a corda parou, todos eles se ajoelham no lugar santo.
Os levitas na entrada do santuário viam os sacerdotes se ajoelharem e se ajoelhavam também. Os que estavam na escadaria, vendo por dentro ajoelhado, começavam a se ajoelhar, e toda a nação se ajoelhava nas ruas. Como o sacerdote está longe, do céu vem um barulho de um vento, e traz uma nuvem chamada Shekinah. A Shekinah para em cima do Santo dos Santos, e Deus apia das asas dos querubins. E Deus desce no Santo dos Santos, e desce em cima das asas dos querubins, que tinha uma distância de 67 centímetros. Sob as asas dos querubins, o eterno Deus desce e senta. E ele fica cara a cara com o profeta, que não pode abrir o olho. O profeta só sente o calor de Deus. Isso era em milésimos de segundos, porque o profeta podia morrer. Quando ele sente a presença de Deus aqui, a luz chega a cegar o olho que está fechado, e o sumo sacerdote tem que se segurar, porque ele começa quase a tremer. Num ato de pureza, Deus estende a cabeça para a esquerda e sente o cheiro da primeira ponta. Vai para a outra, se inclina para trás, na outra. O louvor, Deus não escuta, Deus sente o cheiro. Porque gritar, qualquer um pode gritar, cantar, qualquer um pode cantar, mas pureza, só quem tem olfato de céu percebe. Quando Deus percebe a pureza, Deus olha. Jesus começou a falhar de novo aqui. Quando Deus olha para o sumo sacerdote, ele está com o olho fechado, Deus sonda o sumo sacerdote e olha dos pés à cabeça, para ver se não tem orelha quebrada, nariz torto, perna manca. E quando Deus vê que ele está perfeito, a roupa que o sacerdote está usando é para proteger ele. As pedras que estão aqui refletem a luz de Deus. A roupa protege ele de não ser queimado pela glória de Deus. E a voz de Deus se abre lá dentro e diz ao sumo sacerdote: avise ao povo que esse será um ano de paz, prosperidade e liberdade na terra. E Deus se levanta. Quando Deus sai, a luz desaparece, o calor some, e o sumo sacerdote abre o olho. Quando ele abre o olho, o lugar ainda está impregnado com a glória de Deus. Quando ele entende que como homem ele recebeu Deus. Quando você tem uma emoção muito forte, quem aqui atendeu uma ligação que não esperava, ou recebeu uma carta, quando começou a ler, começou a tremer? A maioria das pessoas. É um choque. O sumo sacerdote percebe que Deus esteve ali com ele, ele é o único homem do mundo que falou com Deus. O corpo dele começa a tremer. O corpo dele começa a tremer, e as campainhas começam a bater umas nas outras, começa a fazer barulho. Os sacerdotes estão no lugar santo atrás do véu, percebem o barulho, e quando olham para a corda está se mexendo. Um olha para o outro e diz: é hora de puxar ele para fora, porque ele não vai dar conta de vir andando. E agarra uma corda e começa a puxar o sumo sacerdote. Lá vem ele pulando, tremendo. Ninguém consegue olhar para o rosto dele, porque na presença de Deus a glória passa para o rosto do sumo sacerdote. Onde ele vai passando, todos começam a perceber que Deus esteve ali. Quando ele chega lá fora, ele estende a mão para o povo e diz: paz sobre Israel. Qual era o sonho de Ezequiel? Era ser isso. Mas olha para o seu irmão e diga: era impossível. Grita, reage. Pergunte para mim: por que é impossível, pastor? Que Jerusalém está destruída, a arca foi roubada e não tem mais santuário. Mas o sonho dele era entrar no Santo dos Santos. E como ele foi fiel e permaneceu no cativeiro sem murmurar, aguentou as pancadas, as calúnias, Deus resolveu sair do céu e trazer querubins de verdade, ao invés de querubins de ouro. Eu imagino Deus aparelhando na carruagem, os anjos falando: onde é que o senhor vai, senhor? Eu vou lá realizar o sonho de Ezequiel. Mas, senhor, por que o senhor vai fazer isso? Deus dizendo: porque o santuário está destruído, a arca foi roubada, e ele quer ver o Santo dos Santos de perto. Então meu servo não vai ver protótipo, ele vai ver o Santo dos Santos original. Recebe esta palavra.
Tudo que você sonha em ser, baseado na vida dos outros, Deus manda dizer que o que Ele tem para você é infinitamente maior do que aquilo que você quer. Quando Deus se manifesta, Ezequiel está em pé, olhando para cima. Ele tá, como é que ele está, irmão? Ele está caído, sentado, deitado? Ezequiel está Ezequiel está como? Porque para olhar para cima, ele só fez isso porque arrumou aqui a canga. Quando ele olhou para cima, ele viu Deus. Ele viu a roda de fogo, ele viu os querubins. Mas mesmo estando de pé, olha a voz de Deus para ele no capítulo 2, verso 1. Ezequiel, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Acotovela o seu irmão, diga, mas ele já estava em pé. Olha para o outro e diga, mas Deus mandou ele ficar em pé. Pergunta para mim o que significa isso, pastor. Ah, Jesus. Tem gente que mesmo sofrendo embates, mesmo sendo fortes ou corajosos, como eu disse, mesmo sendo violentados, eles não demonstram que estão sentindo dor por fora, mas por dentro estão machucados demais. E Deus que tudo vê disse, Ezequiel, fique em pé por dentro. Fique em pé de volta com seus sonhos. Me deixa ressuscitar sua esperança. Ressuscita por dentro, homem. Chefe de casa, ressuscita por dentro. Você que foi excluído da igreja e veio hoje para cá, ressuscita por dentro. Você que perdeu o ministério, ressuscita por dentro. Deus me trouxe hoje aqui só para dizer, fique em pé por dentro, porque chegou a hora de eu falar com você de novo. A sua história parece ter tido um ponto final, mas ela só está começando. Eu vou profetizar que a história desses homens e mulheres que vieram a Rio Verde nesse congressamento, recebam isto hoje. Sua história só está começando. Não, pastor, para mim não tem jeito. Por quê? Gritaram, crucificam. E me crucificaram, pastor. Calma. Aguenta. E se preciso for, morra. Mas é só 3 dias. Calma, não desespera. É sexta de tarde. Se morrer, o domingo está chegando aí, calma. O domingo da ressurreição está batendo na porta. Deixa pensarem que você morreu. Deixa pensarem que o seu ministério acabou. Deixa pensarem que você não tem mais esperança. Deixa pensarem que você perdeu tudo. Deixa falarem. Porque daqui 3 dias, quando chegarem lá na tumba, vão ter que ouvir os mensageiros falarem. Por que você está procurando aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele casal, aquele ministro aqui? Ele não está mais aqui. O vento soprou no vale dos ossos secos. Os ossos se juntaram, nasceram carne e nervos. Ele não está mais aqui, já ressuscitou. Meu Deus do céu, que dificuldade em receber essa palavra é essa? Eu estou profetizando que Deus está ressuscitando a sua história hoje. Agora guarda isso, os companheiros, guarda isso, que isso aqui é uma revelação que Deus deu só para mim, para mais ninguém. E escreve, dá um livro. Quando Jesus ressuscita, as mulheres saem correndo para casa, mas uma delas sai no meio do jardim procurando Jesus, lembra disso? No meio do jardim, na madrugada, ela vê um homem de branco e diz assim, ô horteleiro, onde colocaram o meu mestre? E não era horteleiro nenhum. Ele abre a boca e diz assim para ela, Maria. Maria! Quando ele diz Maria, ela olha para ele e grita assim, Raboni, ou Rabi, és tu? E ele diz, sou eu, Maria. E Maria sai correndo para abraçar ele. Quando ela vai chegando perto dele, ele sai correndo para trás e diz, não, Maria. Não, o que, Senhor? Não me toques. Ah, Jesus, me ajuda a falar isso. Não me toques, Maria. Porque você foi uma daquelas que sentiu vergonha de mim quando eu estava na cruz.
A única Maria que ficou no pé da cruz foi a minha mãe. E mesmo você me amando, você também teve medo de morrer. Você teve medo de tocar na minha lepra e ficar suja. Não foi isso que fizeram com você? Enquanto você era perfeito, todo mundo te aplaudia e orava por você. O dia que você deslizou, todo mundo te abandonou. Aprenda com Jesus. Quando te colocarem no alto de uma cruz, não olhe para frente. Porque se você ficar olhando para frente, você vai sentir angústia e raiva, porque você vai ver todos que você abençoou te apontarem o dedo e te acusarem. Aprenda com Jesus. Antes de morrer, olha para baixo. Tem alguém que não vai te deixar nunca. Dê valor à sua família. E dê valor a um melhor amigo. Porque João e Maria ficaram no pé da cruz, não tiveram vergonha de se sujar com o sangue dele. Jesus está morrendo e João está dizendo: eu estou aqui, meu amigo. Eu escutei o seu coração bater, eu acredito em você. Não interessa o que falaram, não importa a calúnia que te levou para essa crucificação, eu estou aqui. Você pensa que está sozinho, recebe esta palavra. Tem gente que acredita em você ainda. Tem gente que não te abandonou ainda. E esses que sentiram vergonha de você, quando tiverem ressuscitar, vão querer correr e te tocar. Aí é a sua vez. Pergunte: vez do que, pastor? De você encher o peito e gritar para eles: ninguém me toca mais. Vou repetir para ver se isso entra na sua cabeça: ninguém mais te toca. Murcha a barriga e sufre o peito. Olha para o seu irmão e diga: aproveita agora. Vira para o seu companheiro e diz: quer me malhar, malha agora. Quer me jogar pedra, joga agora. Quer caluniar, calunia agora. Porque eu já estou morrendo mesmo. Só que me espere, daqui 3 dias eu ressuscito. E não tem ninguém que me toque mais. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Isso, chora, geme, grita. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Olhe o bálsamo descendo nas cicatrizes. E eu desafio essa igreja a dar um grito e ficar de pé. Pegue na mão do seu irmão. Não estou satisfeito. Solte a mão e pegue pelo braço. Cadê essa música inspirada? Quero ouvir essa música inspirada. Não me toques mais. Capítulo 47 de Ezequiel. Ezequiel tem 50 anos. Cansado. Profeta, mas machucado. Quando ele diz: tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, não é para mim e para você. É Deus falando com ele. Ezequiel, depois de tanto ano sofrendo, depois de tanto tempo no cativeiro, mesmo tendo visões minhas, você está machucado, o coração ficou duro, Jaime. É isso que acontece conosco. Depois que sofremos demais, nosso coração endurece. Pastor Alvino, sabe o que Deus faz com o seu profeta? Deus olhou para ele e disse: meu profeta não pode terminar desse jeito. Deus desce do céu e incorpora em forma de um homem, e vai na frente dele e diz: Ezequiel, meu filho, quero te curar hoje. Está vendo esse rio, meu filho? O rio do avivamento. Você falou dele, você levou a nação para ele, mas você nunca entrou dentro dele. Eu vou te arrastar para dentro dele. O Senhor tira um cordel e mede 1000 côvados e entra nos rios. Quando Deus está 500 metros no rio, Deus grita: Ezequiel, entra.
E quando Ezequiel coloca aqueles pés trincados e machucados, pés de missionários, evangelistas e pastores e pregadores, pés formosos, mas que de tanto caminhar em terra árida, racharam e trincaram. Tem companheiros aqui que não conseguem pregar mais como antes, porque o pé está machucado. Aí Deus faz ele entrar 500 metros, e quando ele recebe aquelas águas que curam, os pés começam a ficar jovens, e começa a subir um frescor pelo corpo de Ezequiel, porque Deus começa a curar as feridas do tempo. Quando ele está com os pés curados, Deus anda mais 1000 côvados, 500 metros, e grita: Ezequiel, vem mais profundo. E ele chega com água pelos joelhos. Diga comigo, joelhos. Traz o irmão bem perto. Quantas orações sem respostas, quantas noites gritando e parecendo que Deus não te ouviu. É Daniel, 21 dias orando e chorando, e de repente quando o anjo entra, ele cai, fica de 4, o anjo levanta e diz para ele: Daniel, homem muito desejado, sua oração foi ouvida e respondida desde o primeiro dia, só que eu não pude descer porque a bênção ficou retida, mas Deus enviou Miguel, o príncipe, e ele me soltou, e eu vim te dizer que você é um homem muito desejado. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: volte a arrastar para os rios, para curar os seus joelhos. A sua oração foi ouvida desde o primeiro dia.